E aí pessoal, espero que vocês estejam bem. Vamos fazer um pré-aula, tentar fazer um pré-aula de sistema nervoso autônomo hoje. O meu objetivo aqui principal é que vocês tenham uma base de sistema nervoso autônomo, para que quando vocês cheguem na aula do professor, vocês já consigam absorver muito melhor o conhecimento mais aprofundado que ele vai transmitir para vocês. Eu me baseei bastante no Moore, no Guyton para algumas coisinhas e nos resumos que vocês têm acesso. Eu peguei justamente do drive de vocês essas informações. Muito bem. Quando eu estava estudando pela primeira vez o sistema nervoso autônomo, eu tive alguma dificuldade de relacionar isso, de encaixar isso com os conhecimentos que eu já tinha de sistema nervoso geral. Vocês já viram medula, encéfalo, diencéfalo, telencéfalo, sistema nervoso central, sistema nervoso periférico, e eu não conseguia muito bem encaixar ou relacionar isso com o que eu já tinha visto. Se vocês têm essa dúvida, ou se tiverem essa dúvida, eu quero que vocês lembrem desse esqueminha que eu vou mostrar agora. O grande segredo para mim foi perceber que o sistema nervoso autônomo é muito mais uma divisão funcional do que propriamente anatômica do sistema nervoso. Vou tentar explicar na prática isso para vocês. A gente tem o sistema nervoso, ele se subdivide funcionalmente em somático e visceral. Cada um desses dois se subdivide entre aferente e eferente. Começando aqui pela esquerda, o sistema nervoso somático eferente é responsável pela musculatura esquelética do teu corpo. O sistema nervoso somático aferente é responsável pelas vias de sensibilidade que estão fora do teu corpo. Por exemplo, como é que está na rua? Está quente? Está frio? O que tua visão te diz? Teu tato, teu paladar? Tudo isso faz parte do sistema nervoso somático aferente. Por outro lado, a gente tem o sistema nervoso visceral aferente, que são as vias de sensibilidade internas do teu corpo. Como que está o teu pH sanguíneo, qual a tua oxigenação do sangue, a frequência dos teus batimentos, tudo isso é dito pelo sistema nervoso visceral aferente. E a gente tem também o sistema nervoso visceral eferente. E esse é o mais importante, é responsável pela musculatura lisa, pela musculatura cardíaca e pela ação das tuas glândulas do teu corpo. E é justamente o sistema nervoso visceral eferente que a gente resume chamando de sistema nervoso autônomo. São sinônimos, é a mesma coisa. E como vocês já provavelmente viram no cursinho, esse sistema nervoso autônomo tem duas subdivisões. Ele pode ser simpático ou parasimpático. Se tu teve dificuldade de lembrar qual que era qual, aqui vou tentar fazer um macete. Quando tu pensar em simpático, tu lembra do Simba. É bonitinho, é legal de ver no Rei Leão, mas imagina que tu está atravessando a redenção e tu encontra com Simba. O teu corpo entra no estado de luta ou fuga, onde o sistema nervoso autônomo simpático promove várias alterações fisiológicas para aumentar a chance que tu sobreviva. Já o parasimpático, ele quer te ver parado, quer te ver em paz. Ele quer basicamente promover a homeostasia, que é o equilíbrio das condições fisiológicas do teu corpo para que tu gaste menos energia e sobreviva. Esse é o parasimpático. E eles promovem inúmeras alterações fisiológicas ao longo de todo o teu corpo. Eu tentei citar aqui as principais. No coração, o sistema nervoso autônomo simpático promove o aumento da frequência cardíaca. Já o parasimpático diminui ou estabiliza a frequência cardíaca. O parasimpático, na bexiga, promove o esvaziamento. E quando tu vai no banheiro urinar, muita gente diz que tu tem que te concentrar. Esse se concentrar é justamente tu permitir que o teu sistema parasimpático tome conta, promova o relaxamento dos músculos da bexiga e esvazie ela. Já nos brônquios, o simpático promove a dilatação, enquanto o parasimpático promove a constrição. Nas glândulas suprarrenais, o simpático promove a liberação de adrenalina.
Já é um ponto de vista mais anatômico aqui, que é o que interessa mais, para a parte prática principalmente. Aqui é uma secção da medula, vocês já viram isso. Parte posterior, sensitiva, parte anterior, motora. E logo aqui a gente tem os cornos laterais da medula. E é justamente nesses cornos laterais da medula que a gente encontra os corpos dos neurônios do sistema nervoso autônomo. Eles estão nessa região aqui, onde eu circulei. Agora vamos para o simpático. Essa imagem aqui é muito boa, pode ser difícil de vocês entenderem de primeira, mas ela tem bastantes informações que vão nos ajudar. Aqui a gente tem uma secção de novo transversal da medula. Essa aqui é a vista anterior, lá atrás a vista posterior, o H medular, vértebra, corpo vertebral, bacana. A gente já viu que os neurônios do sistema nervoso autônomo se encontram nos cornos laterais. Só que o corno lateral não tem uma saída direta da medula. Então, por onde vocês acham que ele vai sair da medula? Lembrando que ele é uma via eferente, o sistema nervoso visceral eferente, é o autônomo. Por onde será que esses neurônios vão sair da medula? Por trás, na via sensitiva, ou na frente, na via motora? Eles saem na via motora, na frente, anterior, pela via eferente. Saindo pela via eferente, saindo da medula, esses neurônios do sistema nervoso autônomo simpático se dirigem por uma estrutura localizada lateralmente à vértebra, que são os gânglios paravertebrais. Um em cada lado, eles são bilaterais. Esses gânglios paravertebrais são o acúmulo de corpos celulares do sistema nervoso autônomo. Chegando no gânglio, ocorre uma sinapse, onde um neurônio que saiu da medula faz sinapse com mais de 20, 30 neurônios, e esses 20 ou 30 neurônios vão fazer as suas regulações eferentes nas vísceras. Parece confuso, então vamos fazer um resumo prático disso. Tu está na redenção, passou o Simba na tua frente. Sensação de total desespero, teu corpo entra em fuga, em situação de luta ou fuga. O teu encéfalo, o teu sistema nervoso autônomo simpático, através do encéfalo, ele quer aumentar, por exemplo, a tua frequência cardíaca. Então, um neurônio sai do teu encéfalo, descende através da medula até a altura do coração, mais ou menos. Assim, aqui, ele faz uma sinapse com o neurônio do corno lateral da medula. Esse neurônio sai da medula pelo lado anterior, saindo da medula, ele segue o caminho rumo ao gânglio paravertebral. Aqui ele faz uma sinapse com outros tantos neurônios, e um desses neurônios sai em direção ao coração, promovendo o aumento da frequência cardíaca lá. Então, seguindo todo esse trajeto, a gente pode perceber que tem três principais neurônios que fazem parte do sistema nervoso autônomo. Tem o neurônio central, do sistema nervoso central, que ele sai do encéfalo e percorre todo o caminho dele dentro da medula, descendendo. Ele faz sinapse com um neurônio do corno lateral, o segundo neurônio. Esse segundo neurônio sai da medula pelo corno anterior, vai em direção ao gânglio paravertebral e faz sinapse com um neurônio presente ali, que é o neurônio pós-sináptico, que é o nosso terceiro neurônio. E esse terceiro neurônio já segue direto em direção ao órgão. 3 neurônios, portanto. Sobre essa cadeia. Tudo bem. Do outro, tentando dar uma explicação diferenciada agora desse daqui. Eu procurei no Google agora várias imagens anatômicas de cadáveres que mostrassem esses gânglios, mas eu não achei nenhuma muito boa, então eu vou ficar com essa daqui mesma para explicar um pouquinho. Vocês podem ver que do lado de cada vértebra a gente tem os gânglios, que a gente já falou, com os corpos celulares de diversos neurônios.
E esses gânglios também se comunicam entre si, tanto para cima quanto para baixo. E eles percorrem assim praticamente toda a extensão da coluna vertebral, desde as primeiras vértebras cervicais até as últimas vértebras sacrais. E justamente esse ramo a gente chama de cadeia paravertebral do simpático, ou ramos laterais do simpático, algo nesse sentido. Uma característica muito importante do sistema nervoso autônomo simpático é que ele também pode ser chamado de tóraco-lombar. Por quê? Eu explico. Apesar de eu já ter dito que a cadeia paravertebral do simpático se estende por toda a extensão da medula, os neurônios do corno lateral da medula, do sistema nervoso simpático, só saem da medula a nível de T1 a L2. Mas aí tu pode ficar na dúvida e perguntar por que ele sai a nível de T1 a L2, mas a cadeia é toda a extensão da medula, percorre toda a extensão da medula. É justamente por aquilo que eu falei. Esses gânglios se comunicam entre si. Então, um neurônio que sai a nível de T1, ele pode tanto fazer a sinapse e seguir a sua via eferente para o órgão, quanto pode subir ou descer através das conexões entre os gânglios da cadeia paravertebral do simpático. Por isso, então, que a gente pode chamar o sistema nervoso autônomo simpático de sistema nervoso tóraco-lombar. Já por outro lado, a gente tem o sistema nervoso parasimpático. A primeira coisa que chama atenção em comparação com o simpático é que o sistema nervoso parasimpático tem o local de saída dos seus neurônios em dois pontos específicos. Ou ele pode sair no tronco encefálico, ou esses neurônios podem sair no tronco encefálico, mais cranial, ou eles podem sair da medula através dos cornos laterais, lá bem mais inferiormente, mais sacral, na região de S2 a S4. Outra distinção muito importante é que não existe uma cadeia paravertebral do parasimpático, por exemplo. Não existe isso. Os gânglios do sistema nervoso parasimpático, eles se encontram praticamente dentro ou muito próximos ao órgão que a gente quer modular. Por exemplo, o gânglio que modifica o coração, o gânglio que modifica os pulmões fica muito perto do pulmão, e modifica o estômago muito perto do estômago, da pupila muito perto da pupila, da bexiga, como a gente já conversou antes, muito próximo à bexiga. Os gânglios estão muito próximos ao órgão que a gente quer modular. E é justamente por conta dessas saídas do sistema nervoso central, saídas da medula, serem a nível do tronco e do sacro, que o sistema nervoso autônomo parasimpático também pode ser chamado de sistema nervoso crânio-sacral. Aqui então eu fiz um resumo comparativo entre esses dois sistemas. Onde que se situa o neurônio pré-ganglionar, pré-sináptico? No caso do sistema nervoso simpático, o neurônio pré-sináptico está a nível de T1 a L2, lembrando que é tóraco-lombar. No parasimpático, o neurônio pré-ganglionar está a nível de ou do tronco encefálico ou do sacro, a nível de S2 a S4. E onde que se situam os neurônios pós-ganglionares? No simpático, eles estão logo depois dos gânglios paravertebrais, que estão bem próximos à medula, como a gente já conversou. Já no parasimpático, o neurônio pós-ganglionar, como o próprio gânglio é muito próximo à víscera, o neurônio pós-ganglionar vai estar mais próximo ainda, ou até mesmo dentro da víscera. Então, se vocês já se ligaram, tem uma diferença muito grande no comprimento dessas fibras dentro do simpático ou do parasimpático. As fibras pré-ganglionares
no simpático são muito curtas, porque o gânglio está muito próximo à medula, então o trajeto não é muito longo. Já no parasimpático, como o gânglio está bem longe, lá próximo ao órgão, a fibra que leva da coluna até o gânglio é bem maior, é longa. Já sobre o neurônio pós-sináptico, pós-ganglionar, desculpa. No simpático, essa fibra é muito longa, porque como o gânglio está próximo à medula, esse gânglio vai estar longe do órgão que a gente quer modular. Então é um longo caminho para a fibra nervosa percorrer. Já a fibra nervosa pós-ganglionar, no parasimpático, é bem curta, porque o gânglio já está praticamente dentro do órgão, não tem um caminho muito longo para percorrer. Se vocês tiverem que lembrar de apenas um slide, quero que lembrem desse aqui. É um resumão que são as informações mais importantes dentro do sistema nervoso simpático e parasimpático. Isso é tudo que eu queria mostrar para vocês. Eu fiz essa aula justamente mais curta, para que vocês assistam antes da aula, até mais de uma vez. Qualquer dúvida, pode me chamar no WhatsApp, qualquer meio de comunicação aí que vocês tiverem. E desejo a todos uma boa aula. Qualquer dúvida, podem perguntar. Abraço a todos. Beijo, pessoal.